As edições Shalom trazem para você meditações para a Semana Santa. O Filho de Deus se entregou por mim. Um conteúdo com orientações e reflexões à luz da Palavra de Deus e da doutrina da Igreja. Reze e medite todos os dias da Semana Santa com esta obra feita especialmente para este tempo. Livro disponível no site nas versões impresso e digital. Livraria Shalom. Nascemos para evangelizar. Bom dia, meus irmãos, nós que estamos vivendo esse retiro da Semana Santa. Hoje nós vamos mergulhar juntos num dia muito especial para nós. Hoje a igreja celebra a memória da paixão e morte de Jesus Cristo. Não é só celebrar uma memória, é atualizar para nós o mistério da nossa salvação, da nossa redenção. A igreja atualiza para nós o Calvário, porque eu e você não estivemos lá fisicamente, pessoalmente, quando tudo aconteceu. Mas por graça de Deus, o mistério que hoje nós celebramos nos coloca presentes naquele momento, aonde Jesus expira na cruz, seu coração é aberto e nós somos banhados no sangue e na água que nos salvam, que nos curam, que nos libertam. O nosso livro de meditações da Semana Santa desse ano, falando um pouco do espírito litúrgico do dia de hoje, ele diz assim: a sexta-feira é o único dia em que o centro da liturgia da igreja e sua culminância não é a Eucaristia, mas a cruz. Ou seja, não o sacramento, mas o que ele significa. Este é o dia em que olhamos para a cruz, ou melhor, adoramos a cruz. Nós somos chamados a amar a cruz de nosso Senhor, pois ela é uma segurança para nós. Hoje é o único dia em que não tem missa. Quando as igrejas estão abertas, ontem se guarda a reserva eucarística para que hoje os fiéis comunguem. Mas esse ano o Senhor quer nos introduzir no mistério de uma maneira ainda mais profunda, porque muitos de nós vamos estar privados da comunhão eucarística, como muitos de nós estivemos privados da comunhão eucarística nos últimos dias. Então eu queria convidar você nesse dia onde o silêncio envolve o mistério, e nos lança nele a começarmos essa meditação de hoje da paixão e da morte de Jesus, clamando o Espírito, porque só Ele pode nos introduzir naquilo que nós estamos celebrando hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós te adoramos e nós nos colocamos diante da tua cruz neste dia, clamando sobre nós o teu Espírito. Ó, vinde, Espírito Santo, realizar o que nós não podemos. Vem abrir os nossos corações, os nossos olhos, os nossos ouvidos e vem nos fazer adentrar na graça e no mistério desse dia santo, onde nós fomos salvos e libertos
pela vida doada de Jesus. Ó Virgem Maria, Mãe das Dores, que de maneira especial hoje o teu manto esteja sobre nós e você nos guarde no mistério desse dia, nos guarde no silêncio, na contemplação, na oração, e nos mergulhe profundamente em tudo o que hoje o teu Filho realizou por nós e realizou para nós e em nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós vamos percorrer um pouquinho nessa meditação do roteiro traçado nesse livro que com certeza está te ajudando também nesses dias a meditar os mistérios, sobretudo desse tríduo pascal que ontem nós iniciamos. O mistério da cruz, ele é um mistério ao qual todos nós somos chamados a olhar e a nos fixar nele, porque ele é o centro de toda a nossa vida e ele é o centro da vida do mundo. São Bruno, fundador dos cartuchos, tem uma frase que diz: enquanto o mundo gira, a cruz é fixa. Enquanto tudo passa, a cruz permanece. Permanece como um sinal daquilo que não vai passar um dia nas nossas vidas. Permanece como um sinal daquele que passou por ela e que ressuscitou e que agora nos faz com ele passar por ela para um dia nós ressuscitarmos também. Dois frutos da cruz nos são dados hoje para a nossa meditação. Existem muitas outras coisas a contemplar no mistério da cruz, mas especialmente hoje, dois são aqueles que nós somos convidados a contemplar. O primeiro deles é um mistério que nasce, e que parte da cruz, da nossa relação com Deus, e da nossa relação com um Deus que é Pai. A grande novidade, a grande revelação, em Jesus é do mistério do Deus que é Pai. Toda a revelação preparada no Antigo Testamento, nele encontra um rosto. E por ele nos é revelado o mistério do Deus que é Trino, um Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. E na cruz nós contemplamos o Filho que morre, nos torna filhos nele e nos revela o Pai, que perdoa, que ama, que salva, que justifica. Até o livro das nossas meditações vai trazendo a figura de Barrabás, como aquele que foi o primeiro, assim, por assim dizer, que encontrou a cruz de Cristo e que colheu a ressurreição num momento só. Jesus toma o lugar dele, o povo prefere a ele do que a Jesus, quando Pilatos pergunta quem quer que ele solte, E ao mesmo tempo em que a cruz de Cristo passa na vida dele dessa forma, ele imediatamente colhe o fruto da ressurreição, que é a liberdade, que é a vida nova que ele terá pela frente. E esses dias eu meditando um pouquinho no mistério que a gente vai partilhar, olhando para a cruz, a única coisa que me veio no coração é o mistério do amor de Deus. Santa Gemma Galgani, uma santa italiana, ela tem uma frase, e ela tinha visões de Cristo, e um dia ela pergunta a Jesus, quem te matou, Jesus? E Jesus responde a Gemma, o amor. A gente costuma dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, é verdade, morreu pelos nossos pecados. Mas o que levou Jesus para a cruz não foi, em última instância, os nossos pecados, Ele se fez pecado. Mas o que levou Jesus para a cruz foi o amor que ele tinha por nós. Esse mistério de um Deus que ama, ele vai revelando também o mistério de um Deus que quer se relacionar com o seu povo. Um Deus que é relação no mistério da Trindade, no seio da Trindade, e que quer ser relação na vida do homem, com o homem.
Isso a gente vai vendo desde o início. Desde o início. Deus cria o homem não porque ele precisa, mas porque ele se relaciona, ele quer se relacionar, né? Ele é amor que transborda e que se dá e que se doa constantemente. Criando o homem, ele se dá ao homem, ele quer se dar ao homem, ele quer amar, ele quer entrar em relação. E a cruz, ela nos mostra o que Deus é capaz de fazer para continuar se relacionando com o homem. Então, olhar para a cruz e ver nela a vitória dos nossos pecados, com certeza. Jesus que assume, Deus que o faz pecado, que assume o nosso pecado e morre vencendo o pecado para que nós também tenhamos nele a vitória. Ele mostra, na verdade, o desejo de Deus de não se separar de nós. E é interessante porque a gente olha para a cruz e diz assim, meu Deus, que amor é esse? Que forma de amar é essa que parece tão distante de nós? Que forma de sofrer é essa que parece tão diferente de nós? Que forma, que amor é esse que realmente não tem um pingo de interesse próprio, mas que se doa por amor a alguém com uma força e com uma vitalidade que, claro, só Deus pode conferir, mas ao mesmo tempo que nos coloca num lugar onde nós somos obrigados a olhar para a cruz e a reconhecer, nós não sabemos amar assim. Não é essa a forma de amar que nós aprendemos. Não é esse o estilo do amor que nós sonhamos. E por isso a cruz questiona. Mas ao mesmo tempo é por isso que a cruz salva. Porque nela se fazem as maiores reviravoltas. É nela onde nós aprendemos o que sozinhos nós não seríamos capazes de aprender. Porque se Deus sempre quis se relacionar conosco, um dia nós, o homem, escolheu não se relacionar mais com Deus. Foi uma escolha nossa. Mas Deus é irrevogável no seu dom. E Ele nunca desistiu. E hoje é o dia que nós vemos a vitória de Deus sobre mim, sobre você, sobre o mundo. Jesus morrendo na cruz nos abre de novo a possibilidade de nos relacionar. E eleva um tipo de relação que nós não poderíamos, mas nem em sonho, pretender merecer um dia. Chamar Deus de Pai, como Ele chama. E contemplar o amor de Deus na cruz hoje é o convite que eu queria nos fazer, a mim e a você. Passar o dia meditando que amor é esse. E passar o dia clamando, Senhor, me ensina a amar dessa forma. O nosso livro de meditações, ele tem o tema, né, do retiro da Semana Santa desse ano. O Filho de Deus se entregou por mim. A palavra tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. E se a gente alarga um pouquinho o nosso olhar, se a gente vai um versículo antes, né, em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19, São Paulo diz assim: de fato, pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí é o tema, né, do nosso retiro. O Filho de Deus se entregou por mim. E nessa passagem de Gálatas, Paulo vai nos ensinando muita coisa. Nós somos chamados a viver crucificados com Cristo, no sentido de deixar que a nossa carne seja crucificada para que nós deixemos de viver a partir dela e aprendamos a viver a partir do Espírito. Deixemos de viver a partir de baixo e aprendamos a viver a partir do alto. É um aprendizado que só faz quem sabe contemplar a cruz. E é um aprendizado que só faz quem se deixa pregar nela. E quem se deixa pregado nela
ser vivificado pelo mistério da salvação que nela se cumpriu. Hoje é o dia de nós celebrarmos o amor misericordioso de Deus, porque foi Ele, o amor misericordioso de Deus, que levou Jesus para a cruz. Foi por amor a nós que Ele abraçou a cruz. Hoje é o dia de nós celebrarmos o mistério do amor que nos torna livres, que nos torna justos diante de Deus, que nos vivifica. São Paulo, na carta aos Colossenses, também no capítulo 2, diz assim: vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e Ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as faltas, apagou, em detrimento das ordens legais, o título de dívida que existia contra nós e o suprimiu pregando-o na cruz, na qual despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Jesus fez por nós, Jesus fez por mim o que eu e o que nós não poderíamos fazer. Ele perdoou todas as nossas faltas. Ele apagou em detrimento das ordens legais, quer dizer, do que era devido a nós. Ele apagou toda a dívida, Ele cancelou toda a dívida. Hoje é o dia de celebrarmos esse amor que nos torna livres e que nos torna justos, é obra de Deus. Só pode ser obra de Deus. A justificação é obra de Deus, só pode ser obra de Deus. E é obra que Deus opera pela graça em nós. Ele faz novas todas as coisas. Hoje é o dia em que Jesus faz novas todas as coisas. Tem uma cena do filme da Paixão de Cristo, onde ele carregando a cruz, ele encontra a sua mãe. E para mim essa cena daquele filme é a mais forte, porque num momento Nossa Senhora parece que sente um pouco talvez não seja a palavra exata, mas entendam, uma certa rejeição de chegar perto. Depois ela vai passando na memória alguns episódios da infância de Jesus, e ela corre. Quando ela corre, ela encontra Jesus com a cruz, todo desfigurado já, coroado de espinhos, flagelado. E naquele momento ele diz para ela: vede como eu faço novas todas as coisas. Meu Deus, que mistério! Vês como eu faço nova todas as coisas. Quem é que poderia esperar alguém fazendo novas todas as coisas daquela forma? Isaías, no canto do servo, descreve bem qual era a aparência de Jesus. Desfigurado, não tinha forma humana, não atraía olhar nenhum. Como alguém pode fazer novas todas as coisas? Que mistério é esse por trás de tanto sofrimento, de tanta dor? É um tipo de amor que realmente não vem de nós. Mas é um amor que nos foi dado hoje em profusão no mistério da cruz. Deus deixou que abrisse o seu coração, para que dele nós aprendamos a amar e a contemplar as coisas da nossa vida a partir do poder de Deus, que para além da nossa lógica e do nosso olhar é capaz de fazer novas todas as coisas. Um mistério de fé que nos leva para uma vida que brota da cruz e que dela ganha força em nós. Hoje é o dia de celebrarmos Deus que faz novas todas as coisas na minha vida e na tua vida. Um Deus que quer se relacionar conosco. Um Deus que vai além da dureza do nosso coração e de qualquer tipo de rejeição para nos encontrar. E hoje precisa ser o dia em que nós queiramos nos deixar encontrar por Ele. E hoje precisa ser o dia em que nós queiramos deixar que Ele faça novas todas as coisas em nós, nas nossas áreas flageladas, nas nossas áreas desfiguradas pelo pecado, pela dor, pela falta de sentido, pelo medo, pela solidão, pela inconstância, pela infidelidade, por tantas coisas
que hoje, passando pela cruz com Cristo, podem sair novas. Deus pode fazer novas todas as coisas. Jesus hoje restabelece na cruz a nossa relação com o Pai. E a gente sabe que com o pecado, o homem rompe a sua relação com Deus. O homem escolhe não se relacionar mais com Deus. O homem escolhe ir para longe de Deus. O fato de Deus expulsar o homem do paraíso é uma consequência de uma escolha que não foi Deus quem fez, foi o homem que fez. E aqui é interessante porque a gente vê o peso, a responsabilidade e os frutos das escolhas que nós fazemos durante a vida. Com o pecado, o homem faz uma escolha radical, e escolhe se afastar de Deus e romper a relação com Ele. E toda a história da salvação é uma demonstração de amor, né? De Deus, da sua pedagogia, da economia da salvação que a gente diz, que vai descrevendo todo o desejo de Deus de trazer o homem de volta. O homem escolhe partir. Deus, diante da liberdade do homem, não pode fazer nada, porque ele já fez o homem livre, mas ele não se resigna, né? Ele vai atrás e começa toda a história da nossa salvação, que hoje a gente vê se concretizar e se realizar no mistério da cruz. Na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, tem o versículo diz assim: muitas vezes e de muitos modos diversos falou Deus, outrora pelos pais, pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Gente, é muito bonito você olhar, ver todo o Antigo Testamento à luz do Novo. A gente parte do hoje, dessa Sexta-feira Santa, lança um olhar para trás e vai percorrendo toda a história de amor que a cruz revela. Toda a história de um Deus que é misericórdia, que a cruz revela, que Jesus revela na cruz. Né? Deus nunca desistiu do homem. E Deus nunca ficou parado. Ele se colocou em movimento e começa de novo uma história de relação. Não pode ser a mesma relação ainda, como aquela do Éden, onde o homem contemplava a Deus face a face, falava com Deus face a face, Deus passeava no jardim. Não pode mais ser, porque o pecado rompe isso. Mas Deus é um Deus que não sabe outra coisa a não ser se relacionar. E se relacionar amorosamente. E ele começa a construir de novo um caminho para que o homem um dia possa novamente escolher voltar para ele. Aquele mesmo homem que um dia escolheu sair dele, por causa de Deus, pode um dia voltar para ele. Os patriarcas, a escolha, a formação de um povo, a constituição de um povo, os profetas, a lei, o culto. Às vezes a gente olha os livros do Antigo Testamento, tipo Êxodo, Levítico, e a gente não consegue entender aquilo dali. Sabe o que é aquilo ali? É uma tentativa, não é uma tentativa porque Deus consegue, né? É uma oportunidade que Deus dá ao homem de continuar se relacionando com Ele. O culto estabelecido e instituído é uma forma do homem poder se relacionar com Deus. Todas as instruções do livro, a aliança que Deus faz com o homem, porque parte de Deus. E você pode ler o livro do Êxodo. E você pode ler o livro do Levítico com esse olhar agora, né? Quando Deus estabelece a aliança com o homem, quando ele faz cair o torpor e passa no meio das vítimas, só Deus passa. É um contrato de aliança que os povos conheciam bem, né? Se pegava uma vítima, você partia a vítima no meio,
se colocava as duas partes, uma de frente para a outra, com espaço entre as duas, e quem estava contraindo a aliança passava no meio da vítima, com um juramento imprecatório de que se uma das partes traísse a aliança, não cumprisse a aliança, o que tinha acontecido àquela vítima aconteceria com aquela parte que tinha traído a aliança. Quando Deus estabelece a aliança, ele passa sozinho no meio da vítima. Ele faz cair um torpor sobre Moisés e ele dorme. E é Deus que passa no meio. Por quê, gente? Porque desde o início Deus sabe que só Ele pode garantir a aliança. É vontade de Deus. Porque Deus quer. Porque Deus quer aliança. Porque Deus quer relação. Ele passa sozinho e assume sobre si toda a infidelidade que o homem cometeria na vivência da aliança. E de lá para cá, a gente vê Deus que estabelece a aliança e o homem que rompe a aliança. Deus que refaz a aliança e o homem que não consegue ser fiel à aliança. E todo o desenrolar da história da salvação é assim. O povo que peca e Deus que perdoa. O povo sofre as consequências do pecado. Deus oferece a renovação da aliança. O povo aceita, peca e Deus que perdoa. Até que Jesus estabelece a eterna e definitiva aliança. Até que não precisa mais de renovar a aliança, porque a relação com Deus já está restabelecida. É muito bonito ver o amor de Deus em ato, que não depende do homem, que não depende da retribuição do homem, que não depende da gratidão do homem, mas que merece uma vida convertida da nossa parte, mas que merece a gratidão do nosso coração, mas que merece o louvor dos nossos lábios, que merece a adoração, que merece os nossos joelhos dobrados, os nossos lábios calados, para contemplar e adorar um tipo de amor que vem do alto. Nós não somos capazes de amar assim. O livro do Levítico vai descrevendo o templo em detalhes, como tem que ser. E a primeira coisa que fica evidente é a santidade de Deus. As leis o código de santidade, as leis do que é impuro e do que é puro, porque Deus não pode se relacionar com o que é impuro. Deus estabelece os sacerdotes, os levitas, são eles que vão oferecer a oferenda, as vítimas, os holocaustos. Deus não precisa deles. E muitas vezes ele falou isso pelos profetas, Zacarias, Malaquias. O culto é o interior. Com o tempo, Deus vai educando o povo para que o povo entenda o que Jesus falou. Pode destruir esse templo, porque ele é só um espaço. Mas o templo onde Deus habita é o nosso interior. Jesus falou à samaritana: vai chegar um dia em que vocês não adorarão em Jerusalém, nem sobre esse monte. Porque os adoradores verdadeiros são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Para o povo entender isso, toda a pedagogia de Deus no Antigo Testamento aceitando oferendas por causa do homem, não porque ele precisava. Toda a descrição do culto, a instituição do culto é para que o homem pudesse se relacionar com Deus de maneira imperfeita, até que o único sacerdote pudesse instituir o culto perfeito, porque ele oferece o sacrifício perfeito, porque ele é a vítima perfeita. Ele é a vítima, ele é o altar, ele é o sacerdote. Ele é o único mediador entre Deus e o homem, entre o céu e a terra. E ele estabelece no seu corpo, na sua humanidade, a eterna aliança.
a nova e eterna aliança. Meu Deus, todo o sentido da morte de Jesus, o Cordeiro imolado, Ele realiza na cruz a oferta que não vai precisar mais de nenhuma outra depois dele. Nenhuma outra vítima precisa ser imolada. Não é mais o culto mosaico, porque ele entra no santuário do céu e não no santuário construído de pedras. E nele nós temos de novo acesso a Deus. História de uma relação de amor. História de um Deus apaixonado por nós. História de um Deus que é capaz de tudo. De se tornar homem, de morrer na cruz, por amor a nós. O Evangelho de Mateus, quando narra a paixão de Jesus, quando Jesus morre na cruz, diz assim: nisso o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima e embaixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Esses sinais, né? Mas esse aqui do véu do santuário que se rasga em duas partes, né? O véu que separava o Santo dos Santos, aonde uma vez por ano um sacerdote sorteado poderia entrar para oferecer, para fazer a oferta. Esse véu se rasga, como para dizer agora todos têm acesso ao Pai. Todos têm acesso a Deus. Essa aliança mediada por homens encontra em Jesus o grande mediador, um único sacerdote. Ele institui a igreja e institui o sacerdócio, como a gente conhece hoje, para que essa aliança seja cada dia atualizada na nossa vida, em cada Eucaristia que nós celebramos juntos. O mistério do Calvário, todos os dias, celebrado diante de nós, para que nós possamos celebrá-lo também. Hoje é o dia de colher da cruz, essa relação restabelecida com Deus. Não bastava um homem morrer na cruz. E não bastava... Milhares de vítimas não bastariam para realizar a nossa redenção e a nossa justificação. O pecado é uma grande ofensa a Deus. E só um Deus poderia reparar uma ofensa feita a Deus. Um homem poderia morrer na cruz, milhares de homens poderiam morrer na cruz, mas nenhum deles poderiam reparar uma ofensa cometida contra Deus. E, ao mesmo tempo, o homem precisava assumir as consequências dessa ofensa, do pecado na sua carne, para que a reparação fosse válida. Deus, um ofendido, se faz homem para que, assumindo a humanidade, assumindo o pecado na sua carne, oferecesse o sacrifício de reparação e reparasse a ofensa cometida. Jesus, Deus, homem, Ele é a vítima perfeita e único capaz de nos redimir, o nosso Salvador, aquele que nos redime, que nos salva e que nos torna justos de novo diante de Deus. Jesus nos faz justos de novo diante de Deus. Às vezes eu fico me perguntando se a gente entende o que significa o dia de hoje. Que tipo de diferença faz na minha vida concreta Jesus ter morrido na cruz? O que significa a morte de Jesus na cruz para mim? Salvação, poder chamar a Deus de Pai. Poder viver uma vida a partir de Deus e não a partir do pecado, a partir da graça e não a partir da lei, a partir do amor e não a partir do ódio.
Não existe mais separação, a não ser que eu decida viver separado. A não ser que eu ainda continue escolhendo por viver apartado de Deus. Mas não existe mais nada que me separe. Quem nos separará do amor de Deus? Tudo o que nos separava do amor de Deus foi pregado na cruz e foi vencido por Deus, feito homem na cruz. É um mistério que a gente não tem nem precisa tentar explicar. É um mistério para ser contemplado e adorado. Esse mistério dessa relação restabelecida e do amor de novo acessível. E um amor que é capaz de redimir, de salvar, de libertar, de curar, de transformar, de fazer novas todas as coisas. O primeiro fruto que hoje nós gostaríamos de contemplar é essa relação restabelecida com Deus, né? Esse acesso novamente dado ao homem, esse poder chamar a Deus de Pai, esse poder viver a partir da vida divina. Jesus viveu a sua vida humana nos ensinando como viver a nossa, a partir de como Deus quer. Tudo o que Ele fez, tudo o que Ele ensinou, foi para que eu aprendesse a viver como filho de Deus, foi para que você aprendesse a viver como filho de Deus. Abraçar essa vida nova é o segundo fruto da cruz, essa experiência de amor. A primeira é a possibilidade do amor, que Jesus de novo nos oferece e nos dá, em superabundância. A segunda é poder viver desse amor, viver a partir do alto, a nova forma de viver, a nova forma de conduzir a própria vida, poder escolher novamente, refazer as escolhas, refazer a rota, refazer os percursos, poder olhar para trás, pegar o que estava fora do amor e ordenar novamente para o amor. Poder pegar na vida os momentos de dor e ordenar para o amor. Poder pegar na vida os momentos de falta de sentido e ordenar para o amor. Esse é o segundo fruto da cruz que nós precisamos pedir a Deus hoje a graça de contemplar, né? No nosso livro de meditações, ele nos fala: Ele me beijou e me fez alma esposa. Desposou. O profeta Oséias, Deus promete: eu vou te levar ao deserto, eu vou te desposar, eu vou te falar de novo ao coração. Em Ezequiel, Deus promete: eu não vou escrever as minhas leis mais em tábuas de pedra, eu vou escrever as minhas leis dentro de você, porque tem que ser de dentro para fora, porque não pode ser na lei, porque a lei mata, porque tem que ser no amor. Essa vida interior, essa morada que Deus faz em nós, essa inabitação de Deus que no batismo nós recebemos, Ele que habita a minha alma, me permite viver essa vida nova como fruto da cruz. Santa Teresa d'Ávila, nossa baluarte, ela tem um encontro com Jesus chagado que decididamente marca o caminho da conversão dela. E tem um autor que, comentando esse fato da vida dela, diz assim: o encontro com Jesus chagado marca decididamente o caminho da conversão de Teresa e mostra como ela compreendeu a profundidade do seu pecado somente após ter reconhecido o amor infinito e pessoal de Jesus por ela na sua paixão. Contemplando, ele continua, contemplando o preço pago pela sua salvação no corpo de Jesus coberto de chagas, no seu sofrimento e sua morte, a gravidade e o horror do pecado se fazem presente na alma de Teresa, que enfim compreende até que ponto Deus a ama pessoalmente
e lançando-se aos pés do Salvador, chora, verdadeiramente arrependida, mas sem desespero. Esse fruto da cruz, de poder reconhecer no corpo chagado de Cristo, que pende do madeiro da cruz, o preço pago pelos meus pecados, o preço que eu deveria pagar, me lança imediatamente na contemplação do tamanho do amor de Deus por mim, que gera no meu uma consciência mais apurada do que é o pecado. Uma vez na faculdade, meu professor de dogmática, falando sobre o valor salvífico da morte de Cristo, ele ia falando do que a gente chama em teologia de expiação vicária, que é alguém que paga o preço por uma falta de outra pessoa, né? Que é o que Jesus fez na cruz, a expiação vicária. Ele expiou o pecado no meu lugar, porque a minha expiação não teria valor de salvação para mim, mas a dele sim, porque ele era homem e Deus. E aí eu lembro que eu perguntei a ele, eu falei, professor, como é que a gente faz as pessoas entenderem isso? No mundo que se chama moderno hoje, como é que a gente faz as pessoas entenderem o sacrifício da cruz? As pessoas entenderem que foi preciso, não porque Deus é cruel, mas porque o pecado é cruel. E aí ele me disse, Angélica, a única maneira de fazer isso é vocês cumprindo a missão de evangelizar que Deus deu a vocês. Porque só fazendo o homem entender o horror do pecado, ele vai ser capaz de entender por que foi preciso que Jesus morresse na cruz. E a gente vira assim um pouco ao contrário, né? Só compreendendo o amor de Deus demonstrado na cruz, eu posso realmente ver gerado em mim o horror ao pecado. O horror ao pecado nasce do movimento de gratidão do meu coração a Deus. Porque quanto mais eu reconheço que Ele foi capaz de fazer por mim, que sou eu que mereceria morrer pobre, nu, com fome, com sede, abandonado, traído, ferido, com o corpo macerado, sou eu. Quanto mais eu entendo que Ele fez isso por mim, mais eu cresço na dimensão do amor dEle, pessoal, e mais eu vou criando horror a tudo que possa ofendê-lo. E mais eu vou me decidindo verdadeiramente pela minha conversão. É um mistério. Um mistério que hoje se atualiza para mim e para você. Um mistério que hoje torna possível que eu faça essa experiência, que eu tenha essa experiência renovada, que eu olhe para a cruz e que eu diga, meu Deus, que amor é esse? Que eu não consigo nem tocar. Meus irmãos, nós sofremos, mas por amor a nós. Nós nos desesperamos, entramos em crises de ansiedade, nos preocupamos, retemos as nossas vidas por amor a nós. Porque as coisas não acontecem do nosso jeito. Hoje é o dia de nós reconhecermos isso. Nós estamos vivendo esses dias tão diferentes, tão especiais, essa Semana Santa, esse tríduo, essa Sexta-feira Santa, com as coisas completamente fora do nosso controle. Quais são os frutos disso? O que gera em mim ter a minha mão vazia? O que gera em mim ter a minha vida fora do meu controle? O que gera em mim eu não poder ir aonde eu gostaria? Me sentir tolhido do meu direito de ir e vir? O que gera em mim? Um fruto que nós podemos pedir a Jesus, clamar a Jesus, que gere em nós a consciência de que muitos desses sofrimentos são por causa de nós mesmos.
nosso amor próprio, a nossa insegurança, a nossa recusa de admitir que nós não temos nada, que nós não somos nada, que a nossa vida de fato não está nas nossas mãos, que isso aqui vai passar, que a cena desse mundo vai passar, que o dinheiro desse mundo não basta para garantir que eu esteja vivo, que as minhas reservas não bastam porque eu não posso sair nem para comprar. O que isso gera em nós? Que pelo mistério e a força do dia de hoje, gere em nós mais reconhecimento, mais experiência com a salvação, com a vida que vai vir. Essa aqui é muito boa e nós vamos vivê-la em plenitude. E nós vamos ansiar pelo dia de poder gozá-la cada vez mais. Mas para quê? Para construir aqui a vida que não vai passar. Para construir aqui a vida com Deus que hoje Jesus torna possível de novo para nós na cruz. É por essa vida que nós esperamos. E é por essa vida que nós suportamos o sofrimento aqui. E pelos sofrimentos aqui, nós nos associamos ao sofrimento redentor de Cristo. Porque o meu sofrimento, desassociado da cruz, ele não redime. Ele não gera esperança. Ele não gera vida, não. O primeiro contato que eu tive com o Evangelho na minha vida, eu tinha 16 anos, nem sei quantos anos atrás. Foi um dia que eu estava em casa, tinha chegado da escola. Não tinha luz na minha casa naquele dia, eu não podia ligar o rádio, eu não podia ligar a TV. Resolvi ler. Fui ler, por inspiração de Deus, a Bíblia. Abri aleatoriamente, caiu no capítulo 13 do Evangelho de São João, que começa o discurso de despedida. Começa a narrar o lava-pés e todo o discurso de despedida. Eu não parei mais de ler aqueles capítulos até o final, até a ressurreição. E ali Jesus vai dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabendo que ele ia abraçar a paixão em poucas horas. Ali Jesus vai dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos. Fora de mim, vocês não podem produzir nada. Ali Jesus vai rezando ao Pai que todos sejam um. Ali Jesus pede que o Pai o glorifique e pede que o Pai guarde aqueles que ele deu a ele para que ele não perca nenhum. Ali ele reza por nós. Né? Todo sofrimento vivido fora da videira, ele não gera fruto. E uma coisa que a gente pode ter certeza, o que em nós não gera fruto nesse tempo, é porque hoje precisa ser unido à cruz de Cristo. O sofrimento que gera desespero, angústia, medo, insegurança, ele precisa ser unido ao sofrimento redentor que gerou vida, que gerou salvação, que gerou libertação, que gerou justiça para nós. Que hoje Jesus, pendendo da cruz, nos encharque novamente da água e do sangue, que é capaz de nos purificar, que é capaz de nos libertar. Na escuta de 2019, Deus nos falou da cruz gloriosa. E Ele dizia, não tenham medo de olhar, de se apaixonar, de amar, de abraçar a cruz. Tendes fé e caminhai com os olhos fixos na cruz. Caminhai, o Pai cuida de vós. Eu venci o mundo e meu Espírito vos unge. Vamos pedir a Jesus, pelo mistério do dia de hoje, que nós o vivamos deixando que Ele nos conduza ao mistério, a esse amor que nós só podemos contemplar, não tem como explicar, mas nós podemos experimentar. E que a partir de hoje a nossa vida seja de fato nova e nós nos decidamos finalmente por deixar que Ele nos converta à santidade. Para que um dia nós
tendo passado pela cruz com Ele, ressuscitemos para a vida nova e para a vida eterna. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar suavemente no Espírito, pedindo que Ele nos convença do nosso pecado. Do pecado que é não reconhecer a Deus, não amar a Deus, não dar glória a Deus, não retribuir a Deus o amor, a honra, a glória, o louvor. O pecado verdadeiramente reconhecido é o pecado que Jesus já venceu. São João Paulo II, na sua encíclica sobre o Espírito Santo, diz que o pecado é aquele pecado salvado. Ele não tem mais poder sobre nós. Quando nós reconhecemos o nosso pecado a partir do Espírito, quando o Espírito nos convence do pecado, ele nos convence do pecado que já não tem poder sobre nós. O pecado que exerce poder sobre nós é porque nós ainda não o colocamos aos pés da cruz de Cristo. Vamos pedir ao Espírito que coloque tudo em nós aos pés da cruz de Cristo, para que a partir de hoje o pecado que nós reconheçamos seja carregado da vitória de Cristo, da salvação que Ele nos alcançou. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque pela tua santa cruz tu remistes o mundo. Senhor, que pela água e o sangue que jorraram do teu coração, nós sejamos hoje renovados, lavados, purificados na experiência da nossa salvação. Que a tua vitória, Senhor, vença em nós o medo, a insegurança, o temor, a depressão, a ansiedade, o desejo de reter, de fazer reservas, de se prover diante de um futuro que é incerto. Senhor, a cruz, a tua cruz salvadora é a nossa única certeza. Ela é o nosso único tesouro, que hoje, pelo poder do dia de hoje, do mistério da tua morte, da tua paixão, a tua cruz seja plantada em nós e que ela seja a nossa única riqueza e o único lugar seguro onde nós nos refugiemos todos os dias das nossas vidas. Você pode pegar aqueles que têm um livro de meditação, tem uma oração que eu gostaria de encerrar fazendo junto com vocês. Une-me a ti, ó crucificado glorioso, que eu não seja inimigo da tua cruz. Não rejeite a tua graça, mas a abrace, deixando que novos frutos sejam gerados em minha vida. Amém. Vamos nos confiar à Virgem Maria nesse dia, para que hoje ela nos ensine a viver na contemplação. Que com ela nós escolhamos hoje, em todos os momentos desse dia, nos colocarmos aos pés da cruz de Cristo. Que seja um dia de silêncio, de recolhimento, de deixar que Deus nos conduza ao nosso interior, de contemplar o amor misericordioso de Deus, do Pai, de ver renovada em nós a salvação, de nos sentir libertados das nossas escravidões e vitoriosos sobre elas com Cristo, por Cristo e em Cristo. Ó Virgem Maria, nós nos confiamos a Ti e suplicamos sobre nós
a graça de viver hoje, lá onde Deus está, e de nos colocarmos contigo aos pés da cruz do teu Filho. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-me, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos continue falando, se revelando a nós nesse retiro. Boa sexta-feira, bom dia de silêncio, de recolhimento, de contemplação. Que Deus nos conduza rumo ao domingo da Páscoa e nos faça criaturas novas para que nós a celebremos com toda a potência dos frutos da cruz na nossa vida. Shalom. As edições Shalom trazem para você meditações para a Semana Santa. O Filho de Deus se entregou por mim. Um conteúdo com orientações e reflexões à luz da Palavra de Deus e da doutrina da Igreja. Reze e medite todos os dias da Semana Santa com esta obra feita especialmente para este tempo. Livro disponível no site nas versões impresso e digital. Livraria Shalom. Nascemos para evangelizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, bendito seja Deus por nós estarmos unidos no amor de Deus. Sim, o amor de Deus está nos unindo até mesmo neste panorama, nesta pandemia. Por meio das redes sociais, por meio da internet, da televisão, estamos unidos em Cristo. Estamos vivendo esse retiro de Semana Santa de uma forma diferente. Nunca passou pela nossa cabeça viver um retiro de Semana Santa assim, em nossa casa, mas assim Deus quis esse ano. Porém, meu irmão, a evangelização ela não pode parar. Eu queria pedir que você fosse fiel nesse tempo à sua comunhão de bens, você que é da comunidade, você que é da obra, ou você que está participando do retiro de Semana Santa, você pudesse fazer a sua partilha, a sua comunhão, a sua doação, exatamente aí na sua missão, onde você está acompanhando e vivendo esse retiro de Semana Santa. Deus ama aquelas pessoas que doam com alegria, com generosidade, diz a palavra de Deus. Muito obrigado, meu irmão. A evangelização, ela conta com o seu sim. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.